Deus que precisamos viver. E hoje nós vamos continuar o tema da semana passada, a parte 2 da mensagem, a partir do versículo 13. Nós vamos ler então e meditar sobre as duas estradas, os falsos profetas, também os dois fundamentos e por fim os resultados do sermão de Jesus. É interessante que nessa parte vai haver assim então uma comparação entre duas estradas ou dois caminhos. Nós vamos ver também a comparação entre árvore boa e árvore má, e nós veremos também a comparação entre o bom construtor e o mau construtor, e o alicerce daquilo que se está construindo. Qual é o alicerce? Então, a partir do versículo 13, nós começaremos a leitura, e eu quero convidar os irmãos a que leiam comigo também de maneira alternada, ainda que sentados, leiam comigo a partir do versículo 13. Diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Conheis, porventura, uvas dos espinhos, o filho dos amoros. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia há de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expeliamos demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa na areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas nas suas doutrinas. Juntos, porque eles ensinavam com quem tem autoridade e não com os escribas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela alegria, pelo privilégio que o Senhor nos concede cantarmos hinos e cânticos aqui. E agora, Deus, rogamos a Ti que fale ao nosso coração. Nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça, Senhor. E que o Senhor faça aquilo que homem nenhum pode fazer. Aplique a tua palavra dentro do nosso coração e nos ajude a obedecermos a Ti, Senhor. No nome do teu Filho Jesus oramos. Amém. Vamos então, irmãos, lembrar um pouco daquilo que nós falamos na semana passada. Na semana passada, nós meditamos a primeira parte do tema O reino de Deus que precisamos viver, e nós vimos sobre a base do nosso juízo, ou do nosso julgamento. Quando nós nos baseamos em nós mesmos, nós julgamos sem misericórdia. O nosso julgamento, ele é baseado naquilo que nós achamos, naquilo que nós acreditamos. E o julgamento correto, nós vimos Jesus dizendo em João capítulo 7, versículo 24: não julgueis,
segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Nós temos um Deus que julga com equidade, segundo a sua fidelidade, diz a Escritura no Salmo 96. Então a base do juízo é a base de Deus. Deus é a nossa referência de juízo. Eu não posso julgar o irmão por aquilo que eu acho, mas eu tenho que estabelecer o julgamento que Deus estabeleceu na sua palavra. Não cabe a mim julgar, mas cabe a mim discernir. A ideia de julgar, existe uma ideia condenatória e existe uma ideia de repreensão. Então você mede pelos frutos que aquela pessoa dá. Quais são os frutos que aquela pessoa está transmitindo na sua vida? Então nós, sabiamente, de maneira amorosa, de maneira misericordiosa, nós então estabelecemos o juízo que a Escritura já traz, não o nosso próprio juízo. Por quê? Porque o juízo, segundo Deus, é baseado no seu caráter. O juízo, segundo Deus, é equilibrado. O juízo, segundo Deus, é fiel. O juízo, segundo Deus, é baseado na sua palavra. Então nós não podemos de maneira nenhuma, irmãos, estabelecermos um juízo que a nós não nos cabe. Nós nos lembramos do que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11 sobre esse juízo, o julgamento dentro da igreja, o julgamento com disciplina, um julgamento baseado nos aspectos da obediência estabelecido por Deus e Cristo em sua palavra. A igreja deve julgar mediante a palavra, pelas autoridades e de maneira disciplinar, não de maneira condenatória. Agora, se a pessoa de maneira nenhuma quer, como Paulo vai dizer no capítulo 5, entrega a Satanás, deixa aquela pessoa então, já que ela não quer a obediência, ela então vai padecer algumas necessidades, algumas situações, algumas dores, que sofra no corpo, para que no dia de Cristo o Espírito seja salvo. Então veja, que ainda assim não é o juízo final que nós devemos fazer, mas de fato deixar que a pessoa que não quer conserto se entregue mesmo ao seu pecado, para que então ela sofra em seu corpo, para que ainda assim seja salva no dia de Cristo. Sempre com misericórdia. Nós não podemos de maneira nenhuma afirmar, vai para o inferno. De maneira nenhuma. Nós temos que julgar segundo a palavra, com toda sabedoria, com toda longanimidade, com toda mansidão, como Paulo também vai falar a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4. Então é importante, irmãos, que nós aprendamos sobre esse juízo, baseado na palavra de Deus e não com base em nós mesmos. Nós também vimos sobre a persistência na oração, mas vimos também o que nós devemos fazer de bem para com aqueles que fazem o mal para nós. O Evangelho é uma coisa assim que realmente é uma mensagem, um estilo de vida que realmente a nós, no nosso ponto de vista humano, mundano, a nossa perspectiva humana, é uma coisa inconcebível muitas vezes. Porque Jesus ele disse que o mal que as pessoas querem a nós devemos fazer bem a elas. Depois Jesus disse que nós devemos fazer aos homens aquilo que nós queríamos que fosse feito a nós mesmos. Então devemos aprender com o Evangelho, o reino de Deus que nós precisamos viver. Neste momento, Jesus então ele vai, nas suas palavras finais do sermão do monte, ele vai começar a fazer algumas comparações do que realmente é o verdadeiro Evangelho. E ele começa dizendo: entrai pela porta estreita. Ele começa aconselhando: olha, vá pela porta estreita, porque a outra porta é uma porta que reflete assim, um caminho de facilidades. Mas ele fala no final: entre pela porta. Para eu entrar por aquela porta, eu tenho que pelo menos trilhar um caminho também que é a mesma largura da porta, um caminho apertado. Imagine você passar por uma pequena vereda no meio de uma mata fechada, cheia de ortigas, cheia de espinhos e uma vereda apertadinha, um caminhozinho que o boi ali vai passando e vai compactando
e a partir dali começa a não mais nascer ervas daninhas e nenhum tipo de outra planta. Fica o caminho certinho no meio do mar, uma vereda com espinhos, ortigas e alguns outros perigos ao nosso lado, mas a gente vai passando por ali, apertadinho, porque a porta lá da frente é uma porta apertada. E quando Jesus ele fala isso, ele então, comparando esses dois caminhos, ele vai mostrar que o caminho do Evangelho é difícil. Vê que ele vai encerrar tudo aquilo que a gente já acha difícil no Evangelho, tudo aquilo que ele mesmo viveu e exemplificou para nós vivermos. Jesus ele andou no caminho da renúncia, ele andou no caminho da obediência, Jesus andou no caminho da vontade do Pai, ele andou na contramão do mundo, e nós não podemos de maneira nenhuma andarmos diferente disso. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Precisamos então andar atrás de Cristo, no caminho que ele andou, trilhando da maneira que ele trilhou, fazendo escolhas semelhantes às escolhas dele, porque ele vai dizer: olha, o outro caminho, o caminho contrário, é um caminho espaçoso, é um caminho da tranquilidade. Queridos irmãos, quando nós olhamos, observamos a história de irmãos em países onde a igreja é perseguida, nós ficamos assim, tão tristes por causa daquilo, nós somos assim, chacoalhados, nós somos tocados por muitas histórias, porque de fato aqueles irmãos entenderam o que é o caminho que conduz à salvação. Nós, de outra sorte, nós somos muito envolvidos com o mundo. Nós queremos um evangelho, entre aspas, de facilidades. Nós preferimos, irmãos, aquilo que não arranca um pedaço de nós. E na verdade o evangelho arranca um pedaço de nós. O evangelho nos desafia a vivermos conforme Deus Santo. Paulo diz, como nós também falamos no capítulo 5, que a lei do Senhor ela é santa, o mandamento é justo, é reto, o mandamento é puro, como diz o Salmo 19. Irmãos, do jeito que nós somos influenciados pelo pecado, vendidos à escravidão, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, da maneira que nós somos influenciados por nossas vontades, o Evangelho vem e começa a nos arrancar tudo aquilo que não é Cristo, tudo aquilo que não é de Cristo. E Jesus então ele aconselha: olha, entrai pelo caminho que é difícil, pela porta que é apertada, pela porta que é estreita. Então ele começa a fazer esses paradoxos e mostrar as contradições que existem no Evangelho, numa vida baseada no Evangelho, uma vida mundana, natural. Veja bem, quando nós pecamos, ou o pecador, o homem sem Deus, e quando eu falo homem sem Deus, não o que religiosamente diz ter um Deus, mas é um homem que naturalmente vive sem obedecer a Deus, sem conhecer a Deus, sem saber a sua vontade, sem saber como agradá-lo, sem saber como andar nos seus caminhos. O homem sem Deus, ele não conhece o caminho da salvação. A Escritura diz lá em Romanos capítulo 3, eles não conhecem o caminho da salvação. E portanto, o homem sem Deus acha-se livre por fazer o que quer. Nós estamos vivendo um tempo, estava conversando com o Flávio, ele estava no carro da minha mãe ontem, e estava passando uma música conhecida, música antiga, que se fosse hoje, essa música não seria cantada por um pequeno aspecto. No final do refrão diz: só não vale dançar homem com homem e nem mulher com mulher. Então os irmãos já sabem de
canção se trata, né? Só que hoje em dia isso seria a coisa mais normal, né? Homem com homem, mulher com mulher, e seria então, essa música seria então censurada. Só que a parte anterior dessa música diz: vale tudo, vale o que quiser, vale o que vier, né? Então o vale tudo, vale o que quiser, vale o que vier, já era então divulgado, já era incentivado no passado. O caminho da permissão é o caminho do vale tudo. Vale tudo para você ser feliz, vale tudo para você sentir momentos de prazer, vale tudo para você poder desfrutar de tudo que você quiser. Recentemente, há pouco tempo atrás, uma autoridade brasileira chegou a dizer que se soubesse que o mundo ia acabar, uma autoridade disse isso, usaria todo tipo de droga lícita e ilícita, e também se relacionaria sexualmente com tudo que aparecesse em sua frente. Esse é o pensamento mundano. Vale tudo para você se sentir feliz, vale tudo para você se sentir animado, vale tudo para você se sentir alegre. Mas no caminho do Evangelho não vale tudo. No caminho do Evangelho nós já somos podados quando nós iniciamos a nossa vida cristã. Nós já sabemos do que não cabe a um cristão, mas na caminhada cristã a gente vai aprendendo outras coisas. E aí a caminhada se torna mais difícil, porque socialmente falando a gente já sabe de alguns comportamentos que o cristão não tem. Mas quando nós vamos na caminhada, entendendo o que de fato o cristão tem que ser, o que ele deve fazer, a gente começa a perceber que o caminho é mais apertado. Portanto, irmãos, Jesus ele diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se assentam com ela. Mas são poucos. São poucos os que realmente fazem a vontade de Deus. É tão interessante que o mundo, ele contém as suas religiões e contém as suas formas de interpretar a vida, de viver a vida. Desses, alguns simpatizam e alguns começam a optar por ser de uma igreja evangélica, ou frequentar uma igreja evangélica. E dentro desses alguns, de fato poucos, mas pouquíssimos, vivem o verdadeiro evangelho. E a pergunta que eu faço é: você vive o verdadeiro evangelho? Você vive um caminho apertado? Ou você gosta de um caminho cheio de oportunidades? Um caminho cheio de deleites, de prazeres? Um caminho cheio de atividades e atrações que nos trazem sensações de lazer e prazer? E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final deles são da morte. Irmãos, o convite ao Evangelho é o convite da renúncia. O Evangelho é algo, irmãos, que tira de nós aquilo que realmente não é essencial e nos mostra o essencial da vida. Eu gosto sempre de falar, enquanto estou pregando e conversando com alguns incrédulos, eu digo assim: olha, o seu primeiro encontro quando você apareceu na vida foi um encontro com a claridade, com um mundo que não é mais o seu mundo, era a sua mãe. E depois você começa a encontrar esse mundo e começa a ver que você ainda tem do lado de fora o seu conforto, a sua mãe, o seu pai, e acha que o maior encontro na sua vida é com a pessoa com quem você se casaria, ou o maior encontro da sua vida acontece quando você
se depara com aquele que vai ser o seu empregador e que vai te proporcionar um crescimento, te proporcionar uma mudança de vida, um crescimento em termos de status e financeiros. A minha vida mudou depois que eu cresci. Estava empresa. Mas o maior de todos os encontros é quando o pecador é encontrado por seu Salvador e encontra o seu Salvador. É tão lindo quando nós vemos um Deus santo e vemos um pecador que reconhece o poder da graça e fala as palavras do profeta Jeremias: de longe se me fez ver o Senhor. Olha, Deus se permitiu ver cada vez mais a sua santidade. Ele olhou para mim, pecador, desde a eternidade, porque Ele me amou com amor eterno, e com a sua graça e com benignidade Ele nos atraiu. Esse é o maior de todos os encontros, quando Deus nos atrai a Ele. Só que esse encontro com Deus traz a nós um caminho de desafios, um caminho de renúncias, um caminho de agradar ao nosso Deus e andar conforme a sua vontade. Então, é cômodo para a multidão. Nós não queremos o caminho do pedir perdão e do perdoar. Nós não queremos o caminho da perda. Nós não queremos o caminho do espólio. Como muitos cristãos até hoje são expulsados das suas casas. Como muitos cristãos no tempo do autor aos Hebreus, que escreve a carta dizendo que aqueles irmãos sofriam com alegria a tomada dos seus bens. Você tem a sua casa, você tem a sua propriedade, mas por ser cristão você acaba perdendo aquilo. E aqueles irmãos sofriam isso com alegria. O caminho de Deus, o caminho da obediência é um caminho apertado, irmãos. É um caminho que nós precisamos entender. Não somente intelectualmente, mas vemos o valor disso no nosso coração. O caminho de Deus é o caminho que nos conduz às delícias eternas, às riquezas eternas, que o ladrão não pode roubar, que a graça e a ferrugem não podem corroer. E nós desde já contemplamos essa riqueza pela fé, admitindo que nada nessa vida se compara àquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós somos do Senhor, quer vivamos ou morramos, diz a Escritura. Enquanto vivemos Cristo, mas quando morremos estaremos com Ele. Amém. Estamos com Ele quando morremos. Portanto, irmãos, esse caminho espaçoso é um caminho de comodidades. O Evangelho, ou o falso Evangelho, ou o Evangelho porta larga, é um Evangelho nada sacrificial, é cômodo, não se abre mão de si mesmo, é o Evangelho de viver para mim mesmo, é o estilo de vida de dizer, eu preciso ganhar isso, eu preciso fazer aquilo, e eu tenho que fazer todos os meios para conseguir alcançar aquilo que quero. O Evangelho porta estreita é o Evangelho da renúncia, é o Evangelho das perdas para o ganho, é o Evangelho da humildade, é o Evangelho da outra face, é o Evangelho da contemplação de Deus e das suas promessas. Esse é o Evangelho que nós precisamos entender e é o caminho que nós precisamos trilhar, apesar dos desafios, apesar das ameaças. É o caminho da vereda no meio do mato, entre espinhos, ervas daninhas, ervas venenosas, perigosas. É esse que nós precisamos trilhar. Então Jesus, a partir do versículo 15, ele começa a aconselhar e fazer também algumas comparações. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se nos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores.
pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos teus frutos os conhecereis. Primeiro, Jesus ele vai falar dos falsos pastores, dos falsos líderes. Uma expressão semelhante ao que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E Paulo vai dizer por quê? Porque o Deus deles é o ventre, porque a sua glória está na sua infâmia, e eles não pensam nas coisas dos céus, mas nas coisas que são da terra, diz o apóstolo Paulo. Então, desde Jesus e desde Jeremias, nós lemos aqui, estamos lendo nas terças-feiras, fazendo leituras devocionais sobre Jeremias, antes das orações, e nós vemos que Deus chama naquela época os reis, os profetas e os sacerdotes de maus pastores, que faziam o povo sofrer, que ensinavam mentiras ao povo, que conduziam o povo a uma falsa religião. E Deus disse: não, eu mesmo vou apacentar o meu povo, eu mesmo juntarei as minhas ovelhas, eu mesmo lhes darei pastores segundo o meu coração. Então veja que neste momento Jesus está alertando desses pastores que não são segundo o coração dele. E primeiro, então, ele vai expressar aí os falsos líderes, ou líderes não convertidos, e depois ele vai falar de crentes não convertidos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia dirão, ou hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não temos expelido demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Aí Jesus diz: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Primeiro ele fala de maus obreiros, de falsos pastores, falsos profetas, que também ele vai advertir lá no capítulo 24. Mas esses falsos profetas sempre existiram. Esses maus pastores, esses maus obreiros sempre existiram. E o que eu acho interessante é a temática do serviço baseada na glória humana. Mas Senhor, em teu nome eu não fiz isso ou aquilo. E Jesus ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eles estão disfarçados de ovelhas, eles estão vestidos de santidade, mas eles são lobos devoradores. Eles serão cortados e lançados no fogo, porque o fruto deles é o fruto mau. E é muito interessante, eu estava pensando, estava refletindo hoje, e pensando naquela história mitológica do canto da sereia. A história mitológica do canto da sereia. Então, o canto da sereia é uma lenda contada por marinheiros. São figuras de fato mitológicas, né? Que foram atraídos por essas sereias, por esses cantos, e essas sereias faziam, iludiam e hipnotizavam os marinheiros e os fazia morrer. Então essa é uma história, é uma mitologia. No YouTube hoje você encontra sereia vista em tal lugar, aí vai lá e vê, é uma montagem, é uma farsa, vão lá e descobrem. Então dizem por aí que existe sereia, mas sereia de fato
é um ser mitológico, a não ser que seja uma expressão materializada de Satanás, ou mesmo a ilusão de Satanás, para destruir aqueles que são dele. E muitas vezes, irmãos, nós cantamos tão bem, nós falamos tão bem, nós dizemos palavras tão bonitas para Deus, e nós achamos que nós nos vemos como sereios, querendo enganar a Deus, querendo atrair a atenção de Deus. E há uma linha que pensa que se atrai a presença de Deus ou a atenção de Deus por meio de cântico. Na verdade, o cântico é uma expressão da nossa vida, da nossa adoração vitalícia que é cantada. Por isso, muitos de nós, muitas vezes, ou quase todos nós, mentimos quando cantamos. E nós então achamos que nós vamos atrair a Deus cantando, ou dizimando, ou pregando muito bem, que nós podemos ludibriá-lo com nossas palavras bonitas. Deus, Ele conhece a medida do nosso amor. Ele sabe se o amamos ou se somos falsos. Ele sabe se aquilo que falamos é realmente aquilo que vivemos. E se aquilo que nós cantamos é de fato expressão daquilo que nós vivemos e sabemos sobre Ele mesmo. E nós então somos como essas sereias que na semana toda vivem uma vida de imoralidades, onde na semana a gente não expressa nenhuma vontade de buscar a Deus, a sua face, a sua graça. Como diz Hebreus capítulo 4, que nós temos acesso ao trono da graça. Nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, diz a Escritura. Nós cantamos aqui, é por meio de Jesus. Agora não é mais aquela ideia antiga que um homem só entrava no templo, num lugar de cortinas, e se ele tivesse com a sua vida santificada diante de Deus, ele sairia daquilo, mas se não, ele sairia morto, puxado por uma corda. Não, irmãos, nós temos o Santo dos Santos ao nosso alcance em todos os momentos da nossa vida. É gostoso quando você começa a perceber e aquilo se torna algo mais voluntário na sua vida, porque há desejo verdadeiro por Deus. E nós cantamos, eu te busco, te procuro, Deus, no silêncio tu estás, mas a nossa vida está tão cheia de barulho, tantos ruídos, tanto corre-corre, que nós não paramos para buscar esse Deus. E cantamos, eu te busco, te procuro, Deus, e Deus olha para nós, imagino eles, que nada, que falsidade é essa? Você quer nada comigo? É só da boca para fora. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós, pelas vezes que cantamos, como se fôssemos as sereias atraindo os marinheiros, com seus encantos, com suas vozes líricas. Meus irmãos, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E é noite de nós refletirmos sobre isso. Meditamos aqui em Jeremias capítulo 26, nesta semana agora, que acabou de se encerrar, encerrou-se, sobre Deus chama Jeremias e dá uma tarefa complicadíssima. Quem estava aqui viu. Jeremias vai lá e dá um recado para o povo. Se coloca na entrada do templo. E quando vierem as pessoas das várias cidades, das várias tribos, vierem para adorar, e eu vou falar com as minhas palavras, diga, por que vocês estão aqui? Para que vocês estão vindo adorar? Olha que tarefa indigesta. Eu pensei em mim mesmo. Pensei, estando eu chegando,
dizendo: pastor, o que você está vindo fazer aqui? Não, Jeremias, eu vim adorar a Deus. Volte para casa. A sua vida não tem sido uma vida de adoração. Você não tem servido a Deus. Por que então você vai abrir a sua boca para cantar louvores a Ele? E de fato eu teria que voltar envergonhado. Meus irmãos, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Quantas vezes nós dissemos nesse culto: Senhor, Senhor? Quantas vezes nós abrimos a nossa boca para dizer: Senhor, Senhor? E quantas vezes de fato, de cada vez que nós dissemos, Ele é o nosso Senhor? Porque nós lhe devemos e lhe prestamos obediência e honra. Meus irmãos, não é qualquer um que diz Senhor, Senhor, que entrará nos céus. Mas Ele vai dizer aqui: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus estava em determinado lugar pregando, e a casa estava cheia de gente, não dava para mais ninguém entrar, e alguém vai lá e traz um recado para ele: Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora. Aí Jesus pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele aponta para aquela multidão e diz assim: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de meu Pai e a obedecem. Sabe o que é que está acontecendo anteriormente a isso? Os versículos anteriores. Ali diz que muitos publicanos andavam com Jesus, muitos pecadores andavam com Jesus. Muitas mulheres, algumas até meretrizes, e uma delas, Maria Madalena, de quem o Senhor tinha expulsado 7 demônios, passaram a andar com Jesus. E Jesus disse: essas pessoas são mães, irmãos e irmãs de Deus, porque fazem a vontade de meu Pai, são verdadeiramente convertidas. Veja só, irmão, veja só, minha irmã, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Não adianta nós virmos sentados nos bancos e cantarmos louvores a Deus, é muito bom isso, mas isso não pode ser a nossa opção religiosa. Eu poderia estar aqui como eu poderia estar na igreja romana, ou poderia estar no lugar onde se cultua a deuses estranhos. Eu poderia estar no lugar onde se serve a Satanás. Uma igreja satanista. Não é a mesma coisa. Nós estamos diante do Todo-Poderoso, daquele que é o Criador dos céus e da terra, daquele que nada passa desapercebido aos seus olhos. O Todo-Poderoso nos chamou para andarmos com Ele, e esse caminho é apertado. Nós devemos andar com o Todo-Poderoso, irmãos, e não apenas dizermos Senhor, Senhor, mas fazermos a sua vontade. E aí Jesus disse: muitos naquele dia hão de me dizerem: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelemos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha o que Jesus diz aí: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E nós precisamos pensar nisso agora. O que você faz na igreja? Ah, pastor, eu sou presidente de tal coisa, sou vice-presidente, sou tesoureiro, eu toco guitarra, eu toco violão, eu toco contrabaixo, toco bateria, toco carrom. Eu contribuo com a SAF, ou com a UPH, ou com a UMP. Eu estou tão animado porque nós vamos começar, ou recomeçar a nossa luta. Eu estou tão animado porque nós temos ido evangelizar.
mas você pode não ser um salvo. E eu gosto muito de fazer uma reflexão sobre isso, porque eu enxergo aqui o livro da vida. Os discípulos vão lá, expulsam os demônios, fazem alguns milagres e voltam alegres. Senhor, os demônios nos submeteram. A gente expulsou o demônio demais. Às vezes vocês estão se alegrando por isso. Não se alegrem com isso. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então eu faço essa análise sobre isso. Que há pastores, que há integrantes em várias comissões, de vários departamentos, que são tão sérios naquilo que fazem, são tão comprometidos, mas os nomes não estão escritos no livro da vida, porque para serem conhecidos por Cristo, tem que ser suas ovelhas. Jesus dizia: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Nunca mais perderão a vida eterna. E ninguém pode tirá-las da minha mão. Agora imagine você, ou eu, nós chegarmos diante de Cristo e Cristo diz assim: esses anos todos dentro da igreja, fui criado dentro da igreja, pastor. Eu fui batizado na igreja. Ou eu fui apresentado na igreja quando eu nasci. Desde pequenininho eu ando na igreja o tempo todo. Aí o Senhor vai dizer: eu não te conheço. Quem é você mesmo? Não que Ele não conheça, mas que Ele não conhece e nem reconhece como sua ovelha, como um salvo. Se essas pessoas serão condenadas, que falam Senhor, Senhor, que fazem muitas coisas em nome do Senhor, é lógico, naquela época não tinha SAF, não tinha o PH, não tinha equipe de louvor, não tinha equipe de evangelização, não tinha professores de escola bíblica dominical. Mas Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. E aí ele dá um checkmate final aqui. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E eu gosto muito de refletir a palavra iniquidade, a palavra grega anomia, ou seja, contra a lei. Tem gente que se diz servo e serva de Deus que é contra a palavra. Que a palavra iniquidade é contra a lei, é contra os ensinamentos, é contra aquilo que Deus ordenou. Então tem gente que está tomando cargos e funções dentro da igreja, mas não é conhecido por Cristo e é contra a sua palavra. Olha que tristeza. O verdadeiro evangelho transforma e traz estabilidade. Amém. Nós somos salvos e o evangelho continua nos salvando dia a dia, nos salvando das nossas escolhas pecaminosas, nos salvando da influência do pecado, da influência do mundo em nós. E quando o verdadeiro evangelho nos influencia, nos transforma, nós somos estabilizados. Nós não somos derrubados por enchentes, por ventos, por terremotos, por chuva. Nós observamos, geralmente nas grandes cidades, em casas que são edificadas ilegalmente, invasão, casas sem fundamento, casas feitas em morros, em encostas, onde não há nenhum planejamento, puxadinhos, edificações que não se sustentam, e então no período mais chuvoso muitas tragédias acontecem.
mulheres que rolam, casas que caem, sem nenhum tipo de legalidade e fundamentação, ou mesmo aquelas que têm algum tipo de legalidade, mas podem não bem estabelecidas, elas não conseguem vencer a força da natureza. Da mesma maneira, irmãos, aqueles que ouvem a palavra e não praticam. Veja o que Jesus diz aí a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra ela. Aliás, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra ela, contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Veja, Tiago ele também vai falar isso, né? Capítulo 1, versículos 21 a 25. Que o homem que ouve a palavra de Deus e pratica, ele é um homem sábio, né? Mas aquele que não pratica é semelhante à onda do mar, né? Que é agitada pelo vento, que vai e volta. Aquele que lê e pratica é um homem estabilizado, que sabe de si, conhece a sua condição. É como um homem que se contempla no espelho e sabe como é a sua aparência. Mas aquele que não pratica é como alguém que vai ao espelho, volta e se esquece a sua aparência. É uma pessoa sem estabilidade, que não tem nem conhecimento de si mesmo. E aqui Jesus, ele mostra a firmeza daquele que pratica a sua palavra. Essa pessoa foi realmente transformada. Essa pessoa realmente tem estabilidade em Cristo. Mas se engana, vive uma vida sem compromisso. Horas está desfrutando dos prazeres do mundo, horas está frequentando a igreja. Irmãos, isso é uma enganação tão grande. E eu me lembro muito bem das palavras duras de Lutero, quando disse: se é para você ficar entre dois pensamentos, saia. Porque você nem está desfrutando da presença de Deus completamente e está perdendo de desfrutar o mundo intensamente. É lógico que o conselho mais sensato, né? Seria: não, meu irmão, não faço não. Se firme, se apegue a Deus, frequente a igreja, não é verdade, mas a pessoa não sabe disso. Agora vive entre dois pensamentos. E no dia do juízo, Deus não vai dar uma sentença parcial. Olha, né, você pode ficar um tempo no inferno, vai passar uma parte da eternidade no inferno. Depois você passa uma parte da eternidade no céu. Pronto. Você ficou um tempo na igreja, todo mundo um tempo na igreja, todo mundo um tempo na igreja. Pronto, você faz isso. Você vai desfrutar um pouquinho de cada. Um pouquinho do céu, um pouquinho do inferno, um pouquinho do céu, um pouquinho do inferno. E pronto. Não, não é assim. O Evangelho transforma, informa e dá forma. Quando nós conhecemos o Evangelho, nós nos conformamos
Essa é a forma de Deus nos dá. Pela forma de Cristo. Então o Evangelho transforma, informa e dá forma. Finalmente, aqueles homens ouviram tudo aquilo, todos saíram da montanha e pensaram, né? Ninguém nunca tinha ensinado dessa maneira. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Veja, os escribas eram pessoas que estavam o tempo inteiro memorizando a escritura, porque eles copiavam a mão, copistas, né? Eles copiavam e passavam, e copiavam, e havia uma classe especial de pessoas com essa responsabilidade, com todo o cuidado, com os pingos, com os pontos, com a escrita. Porém, os escribas conheciam tanto e não viviam. A pergunta é: será que nós apenas sabemos? Ou se sabemos e vivemos? Isso é importante, irmãos. Nós precisamos meditar. Então, o Sermão do Monte trouxe um efeito muito grande. Muitas dessas pessoas vão se afastar de Cristo depois, vão até gritar para que se solte Barrabás em vez de Jesus, como era na tradição da Páscoa, perante Pilatos. Mas uma coisa ele sabia: ninguém nunca ensinou com tanta autoridade do que Cristo estava falando. E nós, será que vivemos aquilo que falamos? Ou se somos meros, como uma expressão bíblica, pauladores, faladores, pessoas que só falam? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos sair daqui conscientes de nossa responsabilidade enquanto cristãos. Para você que está aqui nesta noite, eu quero dizer para você que existem somente dois caminhos. Existe o caminho que é apertado, que é o caminho que nós precisamos conhecer a Deus, e cada vez mais que o conhecemos, nós vemos que o negócio é difícil. Mas por fim, a nossa consciência está tranquila e o nosso galardão no céu é certo. Mas aqueles que preferem ficar no mundo e desfrutar de todas as regalias e prazeres, lazeres que o mundo oferece, e se você pretende continuar assim, eu te alerto para o perigo que você corre. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você acha que você deve realmente viver todos os prazeres que esse mundo pode te oferecer, deixa eu te dizer uma coisa: você só vai ter prazer nessa vida, mas eternamente haverá tormento. E somente nisto desfrute então. Há dois caminhos: um caminho apertado, de renúncias, é o caminho da obediência a Deus. No final, conduz à salvação. Mas há um outro caminho de lazeres e prazeres, e vícios, e sensações, e status, e dinheiro e fama, mulheres ou homens, carros, casa. Mas o final dele é o caminho da perdição. Aquele que pensa que está ganhando, na verdade, está num prejuízo tamanho, porque nada paga o prejuízo de perdermos o céu. Mas o céu pagará todo o prejuízo que nós tivermos nessa vida por causa de Cristo e do Evangelho. Então, se você pretende continuar desse jeito, aproveite. Mas eu quero alertar você para o perigo que você vai correr, para o resultado disso que você colherá. Eu quero dizer para você que
mas morra por Cristo, é o céu. Mas o trono sem Cristo é realmente o inferno. E se alguém, nessa noite, entendeu essa palavra, e hoje se arrepende dos seus pecados, e quer entregar sua vida a Cristo hoje, eu convido você, quero orar por você, quero chamar você aqui à frente. Se você ainda não tomou essa decisão, não entendeu o Evangelho e agora está entendendo, eu quero convidar você, pastor, olhe por mim, eu quero seguir a Cristo, eu quero andar com Ele. Eu não estou aqui fazendo nenhum apelo, né? Apelo é aquela coisa, venha. Não, eu estou dizendo para você conscientemente, você precisa se arrepender dos seus pecados hoje. E o tempo da oportunidade, como diz o apóstolo Paulo, é hoje. Então, se você entende isso, eu quero orar por você. Você que quer servir a Cristo, você que quer andar com Ele. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque realmente tem dias que a gente pensa em desistir, deixar tudo, deixar o Senhor, deixar a nossa congregação, deixar o caminho da fidelidade e andar no caminho da falsidade. E muitos de nós aqui andamos no caminho da falsidade, fingindo sermos adoradores do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E pedimos a Ti, Deus, em nome de Jesus, nos conceda poder para obedecermos. Como disse Agostinho, concede a graça de fazer tudo o que queres, então ordena o que queres. Senhor, nos dê poder, nos dê graça para fazermos tudo o que o Senhor quiser. Então o Senhor pode ordenar o que o Senhor quiser. Nos ajude, Senhor, a seguirmos a Ti e a vivermos o Evangelho de Cristo, o Evangelho da renúncia, do perder para ganhar, e não aquele que fala de ganhar para perder. Ó Senhor, e nos fortaleça, porque assim como disse o apóstolo Paulo, abrir mão de tudo isso por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, a fim de ganhar a Cristo. Nós queremos abrir mão de tudo. Senhor, nos ensine a isso, para que dia a dia nós possamos ganhar mais a Cristo e, ó Deus, desfrutarmos da nossa comunhão aqui e além daqui. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nos conceda, Deus, alegria no Evangelho. Nos conceda, Senhor, que de fato nós não somos dignos de sofrer pelo Senhor, ainda que soframos. Ó Deus, e nos ajude, Senhor Deus, a andarmos na contramão desse mundo, para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Nós choramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.